Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa tarde. Eu convido a vocês para que nós aqui sentamos aí antes de começarmos a estudar o ambiente que nós estamos, né, gente? Daquela porta para cá parece que a atmosfera é outra, não é? Mas a mesma. São os nossos amigos espirituais, alegres porque nós estamos aqui, não é? Nos abraçando, gente, fazendo com que aí nós nos sintamos aí assistidos, não é? Isso é muito importante. Eu gostaria com vocês aqui hoje, mais de dar palestra, queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro, né? Um pouco conhecido esse livro, o Atos dos Apóstolos. A nossa Bíblia, gente, ela foi montada por volta do século IV. Um Papa, aliás, ele era bispo de Roma, né? Depois que ele passou a ser chamado Papa, o bispo de Roma, ele resolveu dar uma ordem unida, desculpa o termo militar, né? Nos evangelhos que existiam. Existiam centenas de evangelhos. E ele trouxe um erudito da igreja e para organizar, né, essa série de escritos. E esse erudito, ele selecionou das centenas 4. E eles resolveram, então, montar, né, esse esquema grande, utilizando, primeiramente, os ensinamentos contidos no Antigo Testamento. A Torá, os livros de Moisés, não é? E uma série de números que se seguiram a partir dele. E chamando isso, esse contexto de Torá e livros judaicos, né, de Antigo Testamento. E de criar uma pasta nova, né, o Novo Testamento. Obviamente que nessa pasta nova, nessa parte nova, desse livro que passou a ser chamado Bíblia, chamou-se o Novo Testamento. E esse Novo Testamento foi montado inicialmente com os 4 evangelhos, não é? Que o Damásio tinha selecionado, junto com esse erudito Jerônimo. E, ou seja, inicia-se o Novo Testamento, nós encontramos o Evangelho de Mateus, não é? Depois, o Evangelho de Mateus, 28 capítulos. O Evangelho de Marcos, 16 capítulos. O Evangelho de Lucas, 24 capítulos. E o Evangelho do nosso João, importantíssimo, né? 21 capítulos. E 89 capítulos. 3.738 versículos. E a partir daí também juntou-se um texto de quem? De Lucas. Lucas, terceiro evangelho, não é? É o evangelho nosso, linguisticamente falando, é o mais aprimorado. Lucas era uma pessoa com uma formação, não é? Dizem que ele era médico e também um erudito no escrever. Lucas, ele já vivenciando, acompanhando, ele escreve sobre os primeiros dias do cristianismo. O livro chama Atos dos Apóstolos. E me parece que alguém ali em cima está querendo que esse livro receba um impulso. Então tem uma série de pessoas que foram chamadas para falar com os outros sobre Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque por muitos motivos, gente. Um deles, que é Atos dos Apóstolos, e ele faz ensinamentos sobre uma época nova, uma época de instabilidade. O mestre tinha estado entre nós fisicamente, não é? Enchendo ali a psicosfera com as energias dele. E ele não podia ficar aqui fisicamente sempre. Ou seja, houve uma época de transição. E nessa época de transição, o nosso Lucas, ele sabiamente, ele passa a testemunhar das coisas, isso é importante, né? Ele escreve o Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, 1011 versículos. E esse livro, a importância dele está muito grande nos nossos tempos.
Nós não estamos numa mudança de fase também, não estamos, gente? De mundo, para, graças a Deus que está chegando, né? Esse momento agora está meio complicado, porque é a mudança, não é? Mas nós não deixamos nunca de sermos assistidos. Nós estamos vivendo agora mesas nos quais o joio está crescendo. O joio está crescendo, não é? Mas ele está crescendo para ser identificado, não é? Isso é importante. Vamos lá então? Vamos voltar para o nosso Lucas, Atos dos Apóstolos. Eu vou contar 2 histórias para vocês aqui sobre esse livro. Mas o nosso objetivo aqui é despertar. Terminamos de ler João, né? E é agradabilíssimo, 876 versículos. E continua. Entra na Atos dos Apóstolos. E vamos ver lá no capítulo 1, um prólogo, uma introdução, na qual Lucas faz o propósito dele escrever o livro. E tal qual Atos dos Apóstolos, né, ele dedica também esse livro dele, não é, para um amigo dele, chamado Teófilo. Aliás, Teófilo significa amigo de Deus. É essa palavra, esse nome. E ele faz uma introdução para Teófilo, em seguida ele fala. Ele vai narrar, não é? Ele vai narrar os acontecimentos a partir do momento pelo qual a ascensão de Jesus. E quando a gente chegar no final do livro, a gente vai ver que esse livro, não é? Ele vai da ascensão de Jesus até a morte de Paulo. Né? Anos depois, Paulo morre em Roma, não é? Por ordem de Nero. Então o livro contém as histórias do cristianismo nesse período de tempo. Sobre a ascensão de Jesus, não é um fato muito interessante, que de cara a gente já vê que a espiritualidade ela fica muito serra junto com a gente. Não é? Na ascensão de Jesus, Lucas estava lá, ele observa que o mestre, depois do domingo, né, da ressurreição, ele permaneceu aparecendo, surgindo, incentivando, mostrando, alertando, durante 40 dias. E no 40º dia, algo em torno de 500 pessoas, cristãos, os primeiros cristãos, se reuniram para aquele momento grande da ascensão de Jesus. E vamos imaginar a cena, não é? Jesus ressuscitado, 500 pessoas em torno dele. E perguntando como perguntar uma coisa para Jesus. Uma das perguntas mais recorrentes é: quando é que o Senhor volta? A parousia, isso virou uma ciência. Parousia, né? A volta de Jesus. Eu me afirmo mais uma vez, repito para eles que isso depende, né, do Pai. O Pai que é o conhecedor, não é, de todas as coisas. E em seguida, já começando a acender, mal passando na cabeça, as pessoas em torno, aquela expectativa, e também aquele medo, né? O mestre vai subindo e falando, recomendando. Os 12 apóstolos, aliás, 11, um tinha já morrido, né? Judas, dizendo que eles teriam que permanecer juntos em Jerusalém. E dizendo a eles que logo iria chegar até eles, né, uma ajuda magnífica, a vinda do Espírito Santo. Fantástica, não é? Entre eles. Ele vai acendendo, as pessoas vão observando, não é? O olhar das pessoas vai seguindo. Lucas fala que tinha umas nuvens e o mestre adentra nessas nuvens. As pessoas baixam o olhar e encontram no meio delas 2 anjos. Olha ali, não é? O mestre se foi fisicamente, mas o mundo espiritual parece que, né, Brasil, baixou.
chegou, juntou. E eles, os anjos, antes de desvanecerem também, subirem, dizem a eles, cristãos, não chamavam cristãos, irmãos. Cristão foi o termo que apareceu depois, não é? E por que preocupais? O Mestre Jesus há de voltar. E dizendo isso, eles sobem. Você já imaginava aí, nesse momento, para aquelas 500 pessoas, incerteza, né, gente? Insegurança. É como se nós estivéssemos no aeroporto, vendo alguém muito querido, muito importante, embarcando, não é? E sem nós sabermos a data de volta, não é? Eles cumpriram o que Jesus falou, gente. Se reuniram, ficaram juntos em Jerusalém. Mas o Lucas nos fala que foi no Jardim das Oliveiras, o famoso Jardim das Oliveiras, pertinho de Jerusalém, 512 graus, a gente sobe, propriedade particular, e Jesus muito utilizava. Ficaram lá no Jardim das Oliveiras, porque eles tinham um trabalho a fazer, não é? O trabalho era escolher, gente, quem iria substituir Judas. Esse número 12, não é? Ele tem uma significação maior, mais abrangente. Era necessário que tivessem 12 pessoas, 12 apóstolos, para iniciar o trabalho da evangelização, digamos assim. E aí eles se reúnem. Um detalhe, Lucas fala conosco que eles reunidos no Jardim das Oliveiras, numa casa daquela região, não é? Na companhia das mulheres. Muito importante isso. Ele até cita algumas mulheres, entre as quais ele cita Maria, a mãe de Jesus. Obviamente que ela também, a partir daí, o significado da presença dela era realmente, naqueles primeiros dias, então, é como se a mãe estivesse junto. E ali eles permaneceram alguns dias, gente, em orações, em preces, fazendo com que fosse escolhida uma pessoa. Nesse local, Lucas nos fala que algo em torno de 120 pessoas ficaram reunidas. E dessas 120 pessoas, 2 foram escolhidos assim por eles, para substituir o nosso Judas. José de Barsabá, chamado o Justo, e um outro, e depois passou a se chamar Matias. Mas a nossa Ivone Pereira do Amaral, nas obras dela, aqui na Federação Espírita do século passado, primeira metade do século, ela nos fala que, na verdade, esse Matias era o Zaqueu. Aquele, que aparece ali naquela cidade de Jericó, em cima de uma árvore, e Jesus passa e o chama, e há tanta coisa bonita, a partir dele ele incorpora no séquito de Jesus. E ele foi um dos 2 escolhidos para que a escolha final pertencesse ao Pai, através de uma sorte. Foi tirada a sorte. E saiu para quem? Saiu para Zaqueu. Ele mudou de nome, passou a chamar Matias. Isso era comum. O próprio Pedro também, Ele mudou de nome também. E era muito comum essa mudança de nome, que mostrava também Saulo Paulo, Essa mudança de nome mostrava o propósito de ser uma nova pessoa naquela missão. E é interessante que essa nossa amiga Ivone, muito importante no movimento espírita brasileiro, ela também nos fala que Zaqueu voltou a reencarnar aqui, constantemente. E aqui no Brasil, principalmente. No final, meados do século XIX, ele ocupou um posto aqui muito importante. Era prefeito do Rio de Janeiro. Ele era chamado também lá, por vivenciar caridade, de médico de quem? Dos pobres. Eu estou falando de quem, gente? Vicente Menezes. Isso aí. Citado por André aqui, quando ele fala nos patronos da casa. Vicente Menezes. Olha só.
não é? Olha como é que esse nosso amigo, não é? Podemos dizer até que esse aqui é um guardião da nacionalidade brasileira, não é? Como é que ele, como é que o passado dele é eloquente, não é, gente? Minhas irmãs e meus irmãos, foi feita a escolha. Entre o 40º dia, né, da ressurreição de Jesus, e aproximava-se o 50º dia. Os apóstolos, eles saem do jardim. Na verdade, descem uma escada longa, anda algumas centenas de metros, adentram-se em Jerusalém. A cidade estava cheia. Era a festa ali do Pentecostes, a festa naquela época para eles, e eles relembravam duas coisas: o início das colheitas, as primícias da colheita. Nós estamos aí, na verdade, se nós voltar por um tempo, o mestre, a ida dele foi em abril. Há afirmações de estudiosos, foi no dia 7 de abril, né, e foi a crucificação. Ou seja, no período de tempo passado, nós estamos aí no mês de maio, não é? As primícias, a colheita era feita em maio, a partir de maio. Mas além da colheita, os judeus também, minhas irmãs e meus irmãos do André Luiz, e eles comemoravam também um fato muito importante acontecido na história judaica. Lá naqueles 40 anos que eles passaram no deserto, em determinado momento, eles receberam Moisés, subiu o Sinai, não é? E recebeu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos originou-se aí esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado a Torá. E naquela ocasião também, 50 dias depois da Páscoa, para o judeu comemorava-se, né, a chegada da Torá. E, ou seja, eu quero enfatizando isso, minhas irmãs e meus irmãos, que a cidade estava cheia de pessoas, não é? E essas pessoas testemunharam também um fato que se deu no 50º dia, por volta das 9 horas da manhã. Todas essas informações que eu estou passando aqui, elas estão lá no Atos dos Apóstolos. Mas como a minha memória anda fraquejando, nos meus 72 anos, vocês têm que ir lá depois. Vocês lerem, não é? E quando eu chegar para vocês esqueceram disso. Me ajudando aí no estudo. Vamos lá? Não é? 9 horas da manhã. Os apóstolos, os 12, né, gente? Estavam lá reunidos. A cidade cheia de gente. Um barulho vem se aproximando. Som. Barulho não pega bem, não é som. Um som bem chegando. Vai ficando forte. A cidade cheia de gente começa a perceber que esse som é diferente. O som vai aumentando de volume, vai chegando. Praticamente todo mundo da cidade ficou curioso. Que som? O que está acontecendo? Será que é um terremoto? Dispensável, não é? E o som foi chegando, volumoso, forte, consistente. Foi chegando. E entra nos portões da cidade. E vai também como se fosse assim uma circunferência se fechando. Olha só. E concentra-se naquele local onde estavam reunidos os 12 apóstolos. Por mais que eu me esforce, eu não consigo falar a grandeza deste momento, gente. Algo assim fantástico. E as pessoas paradas observando, e lá dentro da sala surgem ali, poeticamente, 12 línguas de fogo. Essas línguas se distribuem
em cima de cada um dos 12 apóstolos. Provavelmente Lucas estava lá assistindo isso. E eis que essa língua de fogo, essa energia forte, não é? Adentra em cada apóstolo. Meu Deus, o que aconteceu? Essa injeção de amor, essa injeção de espiritualidade adentrando nas pessoas, modificando-as. E eles eram, momentos antes, pessoas que estavam fraquejando, temerosas, indecisas. E eis que essa energia adentra e os modifica. Eles respiram fundo e começam a conviver com essa coisa que eu, particularmente, não sei explicar o que é. Eu gostaria muito de saber, não é? O que aconteceu dentro deles, a força, a coisa surgindo, encorajando. E extravasou-se esse conteúdo interno e eles começaram a conversar, não é? E eles notando que algo na mente, na consciência deles tinha explodido em conhecimentos, em capacidade. E eles percebiam que eles tinham, entre outras coisas, capacidade de falar outras línguas, xenoglosia. Foi o que mostrou o que estava dentro deles. Xenoglosia, capacidade de falar outras línguas. Não é um fenômeno novo. Ele aconteceu. Aconteceu onde? Aconteceu no final do Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Não é? Quando o mestre, iniciando pelas bem-aventuranças, o cântico fantástico de energia, não é? E terminando lá, Mateus registra no capítulo 7 modelo, não é? As pessoas comentando que algo tinha acontecido naquela tarde, porque todo mundo ali presente ouviu Jesus falar na língua dele. Xenoglosia, não é? E ela volta a repetir na chegada aí dos 12, do recebimento do Espírito Santo pelos apóstolos. Eles descem, a cidade em torno questionava, queria, o que aconteceu aí dentro? Desce os 12, e aí surge, nesse momento, a efetivação da liderança de Pedro. É Pedro, o pescador, não é? Que é o que vai explicar para aquela multidão o que tinha acontecido. Porque todo mundo chamou a atenção. E ele vai explicando, falando ali, naquele momento ali, houve esse aporte, não é? E ele explica que é Jesus. Aí ele começa a falar sobre Jesus, aquele qual essa cidade crucificou há 50 dias atrás. Não é? E fala, o discurso dele é longo. E esse discurso dele vai ali caindo energeticamente nas pessoas. Lucas fala que após essa fala de Pedro, não é? 3.000 pessoas se convertem. Ou seja, algum resquício dessa energia trazida ali, ela penetra nas pessoas, principalmente naquelas que já tinham dentro delas conteúdo para isso. Começa a ficar ali 3 anos e pouco. Ou seja, ali, quantas pessoas que num grau menor foram preparadas também. E quando aqueles apóstolos chegam ali, naquele momento, a energia extravasa e muitos corações, muitas consciências ali absorvem. Lucas fala em 3.000. Eis aí, minhas irmãs e meus irmãos do André Luiz, o início do trabalho de evangelização. Trabalho importantíssimo, né, gente? Nós, Brasil, nós estamos envolvidos nisso. Nós estamos aqui, esse país vai fazer a parte final desse trabalho de evangelização.
Ou seja, nós esperamos também, Zé Luiz, que resquícios dessa energia, né, do Espírito Santo caia sobre essa nação, né, proximamente aí após a limpeza. Nós vamos ver isso aí. Algo de diferente surgindo nos horizontes desse país. Não é? A partir daí, os cristãos, chamo de cristão antecipadamente, eram irmãos, né? E eles começaram a estar juntos, a ter coragem de aparecer, de conversar, de se revelar. E aconteceu também um fato muito interessante de desprendimento, narrado por Lucas aí no final do capítulo 2 aí, né? Eles começam aí também a fazer com que os que tinham uma propriedade começaram a vender as propriedades e doando esse dinheiro com um capital só, né? E iniciaria poucos dias depois, né, a construção aí da Casa do Caminho. Nós temos ainda um tempo para nós falarmos aqui sobre um fato que aconteceu logo em seguida. Mas o importante é nós já vermos que aqueles homens escondidos, amedrontados, já não existiam mais. Nós tínhamos ali uma pleia de um grupo de homens ali imbuídos com essas energias tão santificantes do trabalho. E Lucas nos conta um fato, já a partir aqui, já no 3º capítulo desse livro, não é? Atos dos Apóstolos. Lucas nos conta, minhas irmãs e meus irmãos, que naquela época em Jerusalém existia o costume dos judeus se reunirem no templo 3 vezes por dia. E ele nos narra, em uma dessas vezes, na 9ª hora, 3 horas da tarde, levantavam a hora a partir de 6 horas da manhã. Não é? O nosso Pedro e o nosso jovem João Evangelista se dirigiram para o templo de Salomão, o templo, né, criado por Davi, construído por Salomão, reconstruído depois, não é? E olha só, porque por Herodes, esse templo era realmente magnífico, as pessoas se reuniam ali. 3 horas da tarde, lá vai João, lá vai Pedro, adentrando, passando por uma das portas. O Lucas nos fala, a porta formosa. Lá nessa porta formosa, usualmente, uma família levava um coxo de nascença para ficar ali esmolando. A pessoa nasceu com problema nas pernas, não podia caminhar, não tinha como se sustentar. Era como um velo sentado na porta formosa nos momentos que antecediam as orações. Vamos lá, Pedro, João, indo para essa oração, e eles chegam na porta e se deparam com o coxo. A idade dele, Lucas nos fala, 40 anos. E olham para ele, e ele, percebendo a proximidade dos dois, ele olha e pede uma esmola. E aí o nosso Pedro, traduzindo agora, né? Esse é o iniciador das coisas. Pedro olha para o coxo e diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu só tenho a ajuda de Jesus, sempre Jesus, Pedro citando Jesus. E diz ao coxo: olhe para nós. Engraçado isso, né? Foi uma troca de olhares. Olha a força desses homens. Uma troca de olhares. João, Pedro, fixam nos olhos daquele coxo. Isso é muito ressaltado lá. E algo elevado para aquele homem. E Pedro pega a mão direita deste homem e diz: levante-se em nome de Jesus. Ele sente as pernas fortalecidas. O detalhe é esse, não é? Algo esses homens com o Espírito Santo, pelo olhar,
Admitiram aquela pessoa que há 40 anos sofria aquela enfermidade. Eles viram que eu, triste, gente, exultante, não é? A gente fica até pensar, não foi só a energia, não é, que retificou a musculatura, os ossos dele, não. Algo penetrou também na consciência, ele fica exultando, começa a gritar, começa a falar, não é? E chamando a atenção de todo mundo, ele era conhecido. E Pedro e João vão saindo discretamente, como convém, não é esse fato. E ali, nesse momento, o coxo sai atrás dele. Na porta formosa, eles sobem um pouco, não é? E vão até um portal de Salomão, ou pedras raras que adentravam na parte superior do templo, onde só homem podia entrar. Olha só que discriminação, não é? E ali a multidão aglutina, Pedro começa a falar. E Pedro, energizado, as palavras dele tinham força, tinham vibrações, penetrando nas pessoas. As pessoas pararam, o culto lá em cima, a oração não houve. Todo mundo com Pedro ouvindo. O sinédrio lá, os sacerdotes, vão lá e veem Pedro lá naquela coisa toda e resolvem deter Pedro e João. Ele é detido. Ele é detido e marca-se uma audiência no dia seguinte. Os dois ficam detidos. No dia seguinte, a cidade inteira sabia do fato, da cura, da energização. E ali, naquele momento, né, o próprio ex-coxo depõe. E a cidade realmente fica, as pessoas ficam exaltadas com aquilo que aconteceu. O sinédrio manda que todo mundo saia, conversam entre eles. O que nós podemos fazer? Vamos proibir esses dois de falarem, não é? E vocês estão proibidos de falar. Eis Pedro, o homem novo, não vou parar de falar, porque eu obedeço a Deus, não aos homens. E Anás e Caifás tiveram que aceitar isso. Pedro, a coisa vasta no nosso tempo, que é menos para se trocar. Eu sugiro a vocês de ver. Pedro e João vão lá onde estão reunidos os outros apóstolos e eles conversam e sentem que a partir dali iniciará a perseguição aos judeus, aos cristãos, futuros chamados cristãos. Não é a partir dali. Eles sentem o momento e eles 12 entram numa oração, não é? E eis aí, irmãs e irmãos, vão dar isso. Novo fato, o lugar onde eles estavam treme, mostrando a eles que eles na perseguição seriam o quê? Assistidos, como aconteceu. Eis aí, queridas e queridos irmãos do nosso André Luiz, um pouquinho desse livro Atos dos Apóstolos, para nós sentirmos aí a coerência, a sintonia com o momento que nós vivemos. Eu já passei do nosso tempo, 2 minutos, não é? Mas esses fatos, minhas irmãs e meus irmãos, é muito bom a gente ver, colocar esse ensino no coração da gente, não é? Abrindo aí a porta do nosso coração, nós sentimos essas energias, essa energia, não é? Do Espírito Santo, essa força. E olha, eu tenho me esforçado muito em entender o que é o Espírito Santo. Então tenho procurado aí, entre os cristãos católicos, entre os evangélicos, né? Entre os esotéricos, algo aí que possa compor, né? O que é isso? Que força é essa? Não é? Mas uma coisa eu já tenho certeza, não é prerrogativa dos apóstolos, é prerrogativa hoje das pessoas que vivenciam o Evangelho. Vivenciar o Evangelho é adentrar dentro de nós essa coragem, não é? Essa determinação, essa confiança.
no que os nossos destinos são realmente, né? Conduzidos, não sei se é a melhor palavra, não é? Mas são aí sintonizados, observados, assistidos, talvez seja a melhor palavra, por Deus, pelo nosso Pai. Nele nós vivemos. Nele, Pai, nós nos movemos. Nele, minhas irmãs e meus irmãos, nós existimos. Louvado seja nosso Pai, nosso Criador.